Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Pessoal, então vamos continuar aqui a nossa saga aqui dos trabalhadores especiais, tomando um cafezinho, tá? Que agora são 6h22 da manhã. Mas vamos lá. Olha só. O trabalhador especial, nós falamos na última aula a respeito do trabalhador doméstico e do trabalhador rural. Eu não poderia passar batido em cima de um trabalhador super importante que chama aprendiz. Muitos falam menor aprendiz, mas a simbologia para nós aqui nós vamos falar apenas aprendiz. Sabe por quê? Porque o aprendiz, ele pode trabalhar dos 14, ele pode ser aprendiz dos 14 aos 24 anos. Só que, obviamente, ele não pode trabalhar por esses 10 anos como aprendiz, porque ele tem um contrato de trabalho chamado prazo determinado, que será o nosso próximo ponto de encontro em relação ao direito do trabalho. A relação do aprendiz a gente encontra dentro do artigo 428 da CLT. O artigo 428 da CLT fala o seguinte, vamos lá, pessoal. 428, tá? Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo a diligência as tarefas necessárias à sua formação. Pessoal, então, quando a gente lê o caput do artigo 20, do 428, a gente percebe que o aprendiz, ele tem algumas especificidades em relação ao seu contrato de trabalho. Primeiro, ele tem que ser celebrado por escrito e entre os participantes dessa contratação, porque nós estamos lidando, às vezes, com menores e simplesmente não é o menor que vai assinar o contrato. Então, ele tem que ter, além de um contrato escrito, tem que ter a anotação da carteira de trabalho, a anotação da CTPS. A idade desse menor ou maior tem que ser entre 14 e 24 anos. Este cidadão tem que estar inscrito em programa específico, ou seja, Senac, que são locais onde tem esse intuito da formação profissional. A jornada máxima, nós vamos ler um pouquinho mais para baixo, é de 6 horas, podendo estender para 8 horas quando a gente fala das aulas teóricas, e pode ter sim as aulas teóricas. Esta pessoa que for trabalhar como aprendiz, ela tem garantido o salário mínimo. Luciana, mas eu não trabalho por salário mínimo, eu já trabalhei, tinha menos do salário mínimo, mas com certeza você não trabalhava às 8 horas. Quando você trabalha, né, estendendo as horas teóricas por até 8 horas, a garantia do salário mínimo é obrigatória. Menos de 8 horas vai ser proporcional a qualquer outro salário, a qualquer outro trabalhador. Se eu trabalho 4 horas, o que vai acontecer? Eu vou receber metade do salário, né? Fazendo uma proporção bem básica nesse sentido. Então, o que a gente tem que falar, eu estou lendo aqui porque a minha aula está aqui no computador, mas o conceito é que é o seguinte, ó, é o empregado especial, uma vez que além de receber retribuição pelo trabalho executado, ele deve ser proporcionado a ele, né, pelo empregador, uma formação técnico-profissional metódica, desde que esteja inscrito nos programas de aprendizagem. Então, vamos fechar o ciclo aqui lendo o parágrafo primeiro, que fala o seguinte: a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação em carteira de trabalho. Para ser válido um contrato de trabalho, tem que ter a anotação de CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e frequência. Não adianta estar só matriculado não, gente. Ele tem que ter frequência.
frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Então, este aprendiz, ele tem que estar vinculado a alguma escola que tenha formação técnico-profissional metódico. Aqui em Barbacena nós temos o SENAC. Sinceramente, nessa pandemia eu não sei como que está funcionando, mas o SENAC, ele absorve esses alunos, ele absorve essas pessoas que querem se dedicar a ser um menor aprendiz, e com isso o SENAC, junto a este cidadão, né, de 14 a 24 anos, ele firma um contrato celebrado entre essas partes, tá? Tem que ter um contrato escrito, tem que ter assinatura de CTPS. Olha o parágrafo 2º. Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Parágrafo 3º. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Então, vamos lá. Eu entro na empresa com 17 anos, como aprendiz, tá? Será menor aprendiz? Sim, porque eu sou menor, mas entrarei como aprendiz, um contrato de aprendizado ligado e sem sombra de dúvida ao intuito profissional para qual eu entrei. Vai ligar ao RH, vai ligar aos setores da contabilidade, e aí vai direcionando o que o aprendiz irá fazer dentro daquela empresa, porque tem que ser um aprendizado profissionalizante. Com 17 anos, maio de 2020, tá? Em maio de 2022, no máximo, prazo máximo, eu terei que sair daquela empresa, porque o prazo para a contratação do aprendiz é no máximo 2 anos. Maio de 2022, aquela empresa não desfaz o contrato dele e continua com esse vínculo. Ele irá continuar como aprendiz? Não, porque o prazo é de 2 anos. O que vai se tornar? Ele vai se tornar um contrato por prazo indeterminado. Ele vai trabalhar para aquela empresa porque ele já terá seus 19 anos, não tem problema nenhum. Aliás, lembrando, nós vimos lá na Constituição Federal, nós lemos, aliás, na Constituição Federal, que nós podemos contratar, sim, trabalhadores com menos de 18 anos, desde que ele não esteja exposto ao lugar insalubre, ele não tenha jornada durante o horário noturno, e que o trabalho não esteja submetido a questões que possam trazer problemas psicológicos para esse menor de 18 anos. Então, há a condição de eu contratar um menor de 17 anos, por exemplo, para trabalhar numa serralheria? Sim. Eu posso posso contratar um menor de 17 anos para trabalhar numa casa de doméstico, como doméstico? Não, tá? Lembra que as leis são diferentes. Vamos continuar aqui? Estou lendo 428 da CLT. Parágrafo 4º. A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo caracteriza por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva, desenvolvidos no ambiente do trabalho. A maioria dos aprendizes que inicia dentro de uma empresa para se trabalhar, ele começa com um trabalho direcionado profissionalizante. E ele tem as aulas teóricas dentro da empresa, né, daquele setor que ele está direcionado, aquela escola que ele está direcionado. Então, ele não precisará ficar todas aquelas horas dedicadas à empresa. Ele também terá que ter as suas aulas teóricas. Então, vamos imaginar que eu esteja vinculada ao SENAC, aqui em Barbacena. Então, o SENAC me dará, geralmente eles fazem uma semana de trabalho, uma semana de aula teórica. E quem paga? A empresa, porque a empresa tem cotas obrigatórias para ter o aprendiz dentro dela, tá? Então, é uma obrigação social, uma obrigação coletiva que o legislador trouxe para a empresa. Há a possibilidade de extinguir o contrato de trabalho com menor? Claro que há a possibilidade. A rescisão, ela pode acontecer
Vou ler aqui, ó. Extingue-se normalmente pela sua execução e, consequentemente, término do contrato, a prazo máximo, obviamente, de 2 anos. Quando o empregado atinge esse limite de idade previsto em lei, por exemplo, 24 anos, ele também vai extinguir o contrato, não vai precisar de chegar aos 2 anos. Então, são 2 momentos que rescinde o contrato de trabalho. Ou se o contrato chegar aos 2 anos, ou se o aprendiz chegar aos 24 anos. Mas também há a possibilidade de rescindir o contrato de trabalho por falta de disciplina, né? Por indisciplina, por insubordinação, por falta grave. Então, há possibilidade sim. E outra coisa, por favor, leiam o caput do artigo 428. Ele é muito importante, porque o aprendiz, ele tem que estar inscrito em programa de aprendizagem e formação técnico-profissional. Além disso, nós temos o trabalho em domicílio. O trabalho em domicílio, agora mudando de cenário, tá, gente? Só um minutinho. Rescisão contratual com menor aprendiz, como é que vai ser? Ele vai receber o saldo de salário, ele vai receber férias proporcionais, ele vai receber 13º proporcional. E aí desobriga das verbas indenizatórias, como no caso o aviso prévio. Aviso prévio não há que se falar no caso de um contrato por prazo determinado. E o contrato e o nosso aprendiz, ele é um contrato por prazo determinado. Sabe por quê? Porque ele tem início e tem fim. Ele inicia, igual eu coloquei para vocês, no dia 20 de maio de 2020 e com certeza ele durará até, no máximo, 20 de maio de 2022. Por quê? Porque ele é condicionado ao prazo. Então, é um contrato por prazo determinado. Além do prazo, ele é condicionado a todos os quesitos que estão descritos no artigo 428. Outro trabalhador especial também, como estava adiantando ali, é o trabalho em domicílio. O trabalho em domicílio, ele chegou lá em 2011, está no artigo 6º da nossa CLT. Olha o que ele fala no artigo 6º, gente, preste atenção. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Pessoal, quais são os pressupostos da relação de emprego? Subordinação, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade. Então, eu tenho uma fábrica de laços, vamos imaginar. Obrigatoriamente, eu tenho que ter todas aquelas pessoas trabalhando para mim dentro da minha fábrica para que executem os laços necessários para eu colocar em pijaminha, em sapato. Não, eu posso dar uma quantidade de fornecer a matéria-prima para o meu empregado e ele pode executar aquilo tudo na sua casa. Ele vai trabalhar por produção. Então, neste métier, eu posso dizer que ele é um trabalhador em domicílio. Artigo 6º da CLT. Ele não perde em nada. E para a empresa é muito vantajoso o trabalho em domicílio. Sabe por quê? Ele não chega atrasado. Ele não tem que pegar condução. Pode ser que ele não tenha nenhum acidente. Ele não terá nenhum acidente de trajeto. E aí, mais para frente, quando nós estudarmos o acidente do trabalho, nós vamos perceber que o acidente do trabalho pode ser dedicado, sim, ao trabalho do domicílio. Eu tenho uma jornada de trabalho de 8 horas e caí dentro de casa, fui ao banheiro, escorreguei e quebrei o pé. Isso é um acidente de trabalho, mas tudo terá que ficar nitidamente comprovado para se ter o acidente do trabalho. Mas é possível, sim, o trabalhador em domicílio ter sido considerado aquele seu acidente como acidente em trabalho. Existem outros trabalhadores especiais, como, por exemplo, o trabalho do índio. Pessoal, o trabalho do índio, ele está lá na Constituição Federal, no artigo 231. Vou ler para vocês. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
Olha só, o Código Civil lá de 1916, estou falando do Código Civil de 1916, ele classificava os índios como silvícolas, pessoas que vivem na selva e os reconheciam como absolutamente incapazes. Hoje a gente já tira esse cenário. Os índios podem ser considerados, sim, absolutamente incapazes, mas pelo artigo 9º lá do Código Civil, a plena capacidade, aliás, artigo 4º, a plena capacidade poderá ser requerida desde que o índio preencha os requisitos estabelecidos no Estatuto do Índio. E aí sim, lá no artigo 9º do Estatuto do Índio, fala o seguinte: qualquer índio poderá requerer ao juiz competente a sua liberação do regime tutelar previsto nessa lei, investigando-se na plenitude da capacidade civil, desde que preencha os requisitos seguintes. 1. O índio tem que ter, para ter a sua capacidade plena, inclusive para trabalho, idade mínima, né, de 21 anos. Segundo, ele tem que ter o conhecimento completo da língua portuguesa. Ele tem que, pelo menos, entender e fazer-se entender. Então, isso daí também dá, essa característica também dá oportunidade para que ele tenha a liberação para o trabalho, para a sua vida comum dentro dessas comunidades brasileiras. Terceiro, a habilitação para o exercício de atividade útil na comunhão nacional, que é o nosso Brasil. Então, ele tem que ter, além de ter idade mínima de 21, além de ter conhecimento de língua, ele tem que fazer a solicitação ao juiz, não é? Para que ele tenha que habilitação para o exercício da atividade útil da comunidade nacional. E quarto, razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional. Ou seja, ele tem que entender dos usos e costumes daquela prática, daquele trabalho, para que ele possa trabalhar. Parágrafo único. O juiz decidirá, após a instrução sumária, ouvidos o órgão de assistência ao índio e ao Ministério do Trabalho Público, transcrita sentença concessiva no registro civil. O que ele vai ter que ter? Validade do contrato de trabalho celebrado com o índio, desde que o índio esteja integrado à comunidade nacional. Então, não há qualquer óbice que o impeça de assumir as obrigações derivadas a este contrato. Não tem problema o índio ser contratado. Mas, primeiro, ele tem que estar inserido naquele artigo 9º que nós vimos do Estatuto do Índio, e tem que saber falar em português, tem que fazer se entender os usos e costumes, e tem que ter o registro. E agora ele tem que, não há óbice que impeça de assumir, então, essas obrigações derivadas a qualquer outro contrato de trabalho. Agora, presta atenção, se o contrato for celebrado com indígena isolado da comunidade social, é nulo de pleno direito pela ausência de capacidade do sujeito. Estou lendo a lei aqui, então por isso que eu tô pegando uma sequência correta. Então vamos lá. Para que o índio possa ser considerado um trabalhador como outro qualquer, ele tem que estar inserido dentro da comunidade nacional, ou seja, saber falar português, fazer-se entender e ter a liberação judicial para aquele trabalho. Para quê, pessoal? Para que as pessoas que falam inglês não tirem daquele índio a oportunidade dele saber o português. Ou seja, imagina se o índio for isolado, como eu disse para vocês aqui, da comunidade nacional, e ele começa a trabalhar. Ele vai saber quantas horas ele tem que trabalhar no máximo? Não. Ele vai saber que ele tem horário para refeição? Não. Ele vai saber que ele pode ter férias? Ele vai saber valor de salário mínimo? Não. Então, por isso vem a